Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo vamos aprender quando devemos usar crase e quando não devemos usar crase. A palavra crase vem do grego e significa mistura, contração, ok? Contração de quê? Contração de duas vogais. A crase é representada pelo sinal grave, que seria esse sinal virado para a esquerda, né? Aqui temos uma frase onde empregamos a crase. Ele vai à escola com o seu pai. Bom, então quando usar e quando não usar a crase? Primeiro, vamos ver quando não usamos crase. Não usamos crase antes de substantivos masculinos. Em substantivos que se repetem, por exemplo, gota a gota. Antes de verbos no infinitivo. Diante de pronomes pessoais, demonstrativos, de tratamento, indefinidos e relativos. Antes do artigo indefinido uma. E diante de nomes de cidades. Também não usamos crase antes de números cardinais, somente quando falamos das horas de maneira pontual, antes de nomes de mulheres consideradas célebres e importantes e diante de substantivos no plural. E agora sim, podemos dizer, quando usamos crase? Primeiro, diante de palavras femininas. Quando eu tenho a preposição a mais um pronome demonstrativo. Por exemplo, aquele, a, aquele. Então, este aquele vai levar crase. Preposição a mais pronome relativo. A qual ou as quais. Então, aí existe essa fusão. Quando vou a e volto da, isso relativo a algum lugar, quando estou falando de algum lugar, crase a. Neste caso, eu uso crase. Quando vou a e volto de, crase para quê? Sempre usamos essa tática quando queremos saber se uso ou não a crase quando vou a algum lugar. Para saber se há o encontro de a preposição com o artigo na regência, uma maneira que eu posso fazer para ficar mais fácil de descobrir é trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, também usamos crase antes da indicação exata e determinada de horas. Em expressões de modo ou circunstância, atuando como fator de transmissão de clareza na leitura. Por exemplo, se eu escrevo vou lavar a mão na pia, neste caso não há crase. Se eu escrevo vou lavar a mão a roupa delicada, este a mão, a roupa delicada, este a vai com crase. E também em expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, também eu uso crase. Por exemplo, à noite, à direita, às vezes, à toa, às avessas e assim por diante. Também há casos que a crase é facultativa. Em quais casos a crase é facultativa? Antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos e depois da preposição até, quando antecede substantivos femininos. E temos duas palavras que temos que prestar atenção também em uma regra, que seria a palavra terra e a palavra casa. Por exemplo, quando a terra significa o planeta, neste caso, a crase. Eu digo, os astronautas voltaram à Terra. Mas quando a Terra significa solo firme, não há crase. O marinheiro voltou à Terra. Também com relação à casa, às vezes uso e às vezes não a crase. Quando eu digo volto à casa depois do trabalho,
não uso crase. Quando eu digo volto à casa de meus pais para visitá-los, neste caso, há crase. Ou seja, quando eu tenho um adjunto adnominal, neste caso eu uso a crase. Algo importante para poder saber se eu uso ou não a crase é saber se na frase existem duas vogais seguidas e iguais. Neste caso, a vogal A. Se não há duas vogais As, eu não uso crase.